Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E como sempre eu tenho feito no início dos meus vídeos, tenho pedido para vocês me auxiliarem compartilhando este vídeo, seguindo, tocando o sininho, entrando aí no meu canal, para que você possa acompanhar toda semana um vídeo que eu tenho colocado. Mas se mais pessoas começarem a entrar com você compartilhando, deixando o seu comentário, e o YouTube levantar um pouco mais este meu canal, poderei colocar mais vídeos na semana, chegando a 3 ou 4. Mas eu lhe peço que você me auxilie. Está aparecendo aí a minha rede social. Antes, porém, de começarmos, fique com a vinheta deste podcast e eu já volto. Então vamos iniciar aqui. E hoje eu quero falar sobre uma pergunta que deixaram na minha rede social, perguntando quem foi Zeruia. Provavelmente, a pessoa que fez esta pergunta, ela deve estar assistindo, acompanhando esta novela que está passando, que se chama Reis. Pois ali nós vemos uma história que não diz com a história da Bíblia. Você vai entender e vai compreender o que eu estou dizendo. Ali mostra uma Zeruia de uma determinada forma, uma mulher que aparentemente, para as pessoas, leva até uma vida fácil. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra que Zeruia era uma mulher batalhadora, uma mulher forte, que criou seus 3 filhos com uma independência muito grande. Ela não fala que Zeruia precisou vender seu corpo para poder dar de alimentação, de forma alguma, aos seus filhos. E da mesma forma que ela conseguiu fazer com que seus filhos compreendessem e entendessem, mostrando a eles uma mulher valorosa, uma mulher firme, uma mulher com decisões fortes, os filhos também passaram a assimilar e tiraram essa lição de sua mãe para poder levar a vida. Vamos compreender também que Zeruia é uma mulher irmã de Abigail, que já veio como irmã mais velha de Davi. Mas esta irmã, ela veio de um primeiro casamento que a mãe teve. Portanto, Davi era um dos filhos mais novos. E então, os seus sobrinhos, filhos de Zeruia, provavelmente tinham a mesma idade. Tanto que nós vamos compreender e entender com as passagens que estarei lendo, que eles conviveram com Davi no seu exército, foram muito fiéis. Cometeram alguns deslizes, como todo mundo comete, mas assim mesmo foram muito fiéis. Homens valorosos. Vamos ler algumas passagens para que você possa compreender o que eu estou dizendo aqui. Primeiro, eu quero falar sobre o significado do nome de Zeruia. Dentro do grego e do aramaico, o nome de Zeruia, o seu significado quer dizer separação ou bálsamo. É um significado já que nós possamos compreender que ela foi separada por Deus para trazer algumas informações para que nós possamos assimilar como as mulheres de hoje. Se você colocar a vida de Zeruia, daquela época, uma mulher casada que seu marido provavelmente morreu muito cedo, ela teve que criar os seus filhos numa rigidez muito forte, fazendo com que eles pudessem batalhar pela vida,
E hoje não é diferente. Nós vemos muitas mulheres dessa forma, que criam seus filhos sozinhas, que colocam seus filhos em primeiro plano, fazendo com que eles possam compreender e entender que não é fácil a vida lá fora, que eles têm que batalhar. E foi isso que Zeruia fez. Então vamos ler algumas passagens e você vai compreender um pouco mais sobre esta mulher que tinha muita força para viver e educar seus filhos. Vamos ler aqui 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 25. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Ita, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Então nós vemos aqui que a sua irmã Abigail, ela se casa com Ita. Então nós vemos aqui que aparece o nome da sua irmã Abigail e de seu cunhado Ita. Essa é a primeira vez que é citado aqui o nome deles. E aparece o nome de Joabe como sendo um dos seus filhos. Mas ela vai ter mais filhos também. Logo nós vamos falar sobre todos eles e qual a sua qualificação de cada um. Então vamos ler mais um pouco a passagem aqui. Em 1 Crônicas, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe e Asael. Então, aqui em Crônicas, já está falando o que eu falei com vocês sobre os filhos, sobre os irmãos e as irmãs, seus sobrinhos, todos vindo da parte de mãe. Pois Jessé teve seu primeiro casamento e no seu segundo casamento ele traz consigo, além de sua mulher, também Abigail e Zeruia com seus 3 filhos. Portanto, tanto Abigail como Zeruia são irmãs mais velhas de Davi. Por esse motivo, eu falei para vocês, aqui que estão nos acompanhando, que os filhos de Zeruia eram sobrinhos de Davi e provavelmente tinham praticamente a mesma idade. Foram soldados, quando Davi se tornou rei, muito fiéis a ele. Vamos continuar aqui. Então vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 2, no versículo 18. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de seus pés, como uma das cabras monteses que há no campo. Quando ele cita aqui que Azael era ligeiro com seus pés, é porque ele era muito rápido, ele corria muito, era um dos mais ligeiros para levar as mensagens que eram necessárias naquela época. Mas Azael, ele acaba morrendo muito cedo, pois a palavra diz que eles estavam no encalço de Abner. Eles estavam atrás de Abner. E ele acaba sendo avisado por Abner para parar de persegui-lo, para parar de segui-lo. Desvia para a direita ou desvia para a esquerda, Azael. Não quero te fazer mal. Mas mesmo assim ele continuou seguindo. Pois como ele era muito rápido, ele chegou na frente dos seus irmãos e o batalhão que estava atrás, quando eles estavam perseguindo Abner. E Abner acaba matando, ferindo ele. Ele morre muito cedo, muito novo. A Bíblia não diz com quantos anos ele faleceu. Ele morreu, mas cita que foi Abner quem tirou sua vida. Vamos dar continuidade aqui sobre os outros filhos de Zeruia. O nome de Zeruia ele aparece 25 vezes dentro do Antigo Testamento. Já do seu esposo, mal aparece, mas tem uma passagem que fala que quando ele morreu, os seus 3 filhos o levam até Belém para enterrá-lo. Vamos dar uma lida
nesta passagem, onde tem essa referência sobre o esposo, que está no capítulo 2, no versículo 32. Vamos dar uma lida aqui. Aonde a Bíblia cita sobre os pais dos filhos de Zeruia, seu esposo, que é uma única das referências que se encontram no capítulo 2, versículo 32, diz assim: E levantaram a Azael e sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite. E amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Então nós vemos aqui que no momento que Abner mata, tira a vida de Azael, ele é levado até Belém, onde está ali a sepultura dos pais desses jovens. Então nós vemos aqui que Abissai, que ficou com seu irmão Joabe, eles são muito fiéis ainda a Davi, apesar da morte do seu irmão. E a partir do capítulo 2, versículo 16 e 17, quando Abner chega a confrontá-los, que eles são muito fiéis a Davi, que eles chegam a dizer ao povo que os dois são muito fiéis a Davi, e eles não medem palavras para dizer que realmente são fiéis ao rei, não por ser somente seus sobrinhos, mas porque o rei tem feito coisas muito boas, tem sido leal a Deus. E os dois, sendo sobrinhos, estão ali fazendo essa parte também, sendo fiéis ao rei, que é fiel a Deus. Vamos continuar aqui. Vamos falar de Joabe, que é um homem corajoso, destemido, e Joabe acaba cometendo um ato que desagrada a Davi. Joabe acaba fazendo com que Davi não concorde com uma situação, pois a partir do momento que Saul dá ordem para que possam perseguir Davi, Abner e seus comandados, inclusive o filho de Davi, Absalão, estão atrás de Davi para tirar sua vida. Mas, nesse interim, quem acaba cometendo uma atrocidade com eles é Joabe. Joabe, ele acaba matando, tirando a vida, não somente de Abner, de Absalão, filho de Davi, mas também de Amasa, que é um dos comandantes do rei. E ele acaba matando essas três pessoas, achando que Davi iria concordar com ele, com o que ele havia feito. Mas não é isso que acontece. Davi discorda dessa situação. Por mais que ele seja seu sobrinho, por mais que as coisas tenham andado de uma forma entre a família, dentro do exército, Davi não concorda com essas coisas, com essas atitudes. Vamos dar continuidade aqui. Então nós vemos aqui que Zeruia, ela foi uma mulher destinada a criar seus filhos sozinha. Ela teve um ímpeto muito forte, um coração duro. Ela trazia para seus filhos uma mulher que lutava e que batalhava para que seus filhos pudessem compreender que a vida naquela época seria muito difícil. Pois nessa forma, nós vemos que até Davi reconheceu essa dureza no coração dos seus sobrinhos. Porque é citado na Bíblia, aqui na passagem de número do capítulo 2, do versículo 10, Davi diz assim: Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria porque assim fizeste? Devido a esse coração duro daqueles meninos. Eles eram de uma dureza muito firme. Os meninos que sabiam lidar com várias situações. E esse é o vídeo de hoje, que fala sobre Zeruia, para que nós possamos compreender e entender que a passagem da Bíblia que fala dela, fala sobre essas questões. Uma mulher firme, uma mulher de firmeza para educar seus filhos, onde os filhos olham para a mãe e começam a entender e compreender que não teriam uma vida fácil, e assim foram conseguindo assimilar. O que você achou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe a sua opinião, me siga aí, me auxilie que eu vou ajudar vocês também. Faça a sua pergunta e no próximo vídeo eu posso estar respondendo uma dúvida sua.
Até o próximo vídeo.